Agora sim. Bom, a gente já deu um tempinho, quem entrou, entrou. Quem não entrou, sinto muito. A gente tem que valorizar o pessoal que estava aqui no horário certo, né? A prof vai abrir aqui o chat já pra gente colocar a chamada, até para valorizar esse pessoal que entrou agora. Chamada segundo ano, dia 08 de 07 de 2020. Coloca para mim, por favor, ali o nome de vocês no chat para a professora depois ter o controle de quem entrou no horário certinho também, apesar de que o sistema já faz esse controle, mas a prof gosta de ter esse controle com a prof. Não esqueçam lá, Cauane, Lani, Laura, Rafaela, Gustavo, coloque o nome de vocês lá, Lucas Mendes, vamos lá. Manuel, botou seu nome lá já, Manuel. Werner. Pessoal, não adianta entrar na aula e não assistir. Então vamos lá, seu Werner, seu Manuel. Gabriele, colocou teu nome já, Gabriele? Tá lá, a primeira que tu colocou, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá, 15. Mas tá faltando 3 alunos. Quem são os 3 que não colocaram o nome ainda? Marcelo, tu colocou teu nome? Guilherme colocou. Marcelo, colocaste teu nome lá? Marcelo? Coloquei. Não tô vendo teu nome ali. Deixa eu ver. Ah, tá, desculpa, Marcelo, tá ali sim. Bom, enfim, depois a prof dá uma conferida. Pessoas, na última aula a gente teve a nossa avaliação e agora a gente acabou a parte que a gente tinha visto do espaço rural. A gente tanto viu a parte dos conceitos, de qual é a situação, inclusive no Brasil, da situação do espaço agrário, quais são os termos usados no Brasil, qual é a situação da reforma agrária, a gente falou um pouquinho. A sequência que virá agora sobre nossos conteúdos, nós entramos na parte de espaço urbano. Então a gente sai da parte do espaço rural e entra na parte do espaço urbano. Deixa eu só falar para vocês aqui certinho a sequência. Então, ó, a gente trabalhou, no último assunto foi a parte da população brasileira, da formação do povo brasileiro, né? E aí a gente falou sobre migrações internas, falamos sobre as identidades regionais e comunidades alternativas, foi a última parte que a gente viu. E o nosso próximo assunto agora, desculpa, não, nossa última parte foi o espaço agrário brasileiro, foi a apostila 6. E a nossa parte agora da apostila 7, ela vai começar a falar do espaço geográfico urbano. Vai começar como é que é a organização das cidades, como é que se deu, a partir de que época. E aí a gente vai perceber que no Brasil e no mundo isso ocorreu de forma diferenciada. Né? A gente vai perceber que não é muito motivado pela indústria. E como o Brasil teve uma industrialização tardia, não foi na mesma época da Europa, dos Estados Unidos e do Japão, a formação das cidades, a ampliação das cidades também ocorreu de forma diferente, também se deu de forma diferente, tá? Para a gente entender um pouquinho sobre a área urbana, a gente vai falar em alguns momentos sobre rede urbana. Rede, a gente já está acostumado a falar de rede quando a gente fala de internet, né? Então, rede é a conexão que existe. Quando eu falo de rede urbana, é a conexão entre as áreas urbanizadas, entre as cidades, entre os estados, entre os países. Na nossa próxima apostila, ela não vai dar uma ênfase muito, vai falar assim mais alguns pontos superficiais. Então, a nossa aula hoje é para falar justamente da rede urbana. A rede urbana, a conexão entre uma cidade e outra, a gente
tanto envia e recebe coisas materiais, como envia e recebe coisas imateriais. O que significa isso? Que entre uma cidade e outra, a gente tem troca de mercadorias, de produtos, de matéria-prima. A gente tem entrada e saída de pessoas de um lugar para o outro, tanto de forma definitiva, como de forma temporária, como de forma diária, como por exemplo, tem alguns pais de vocês que saem de manhã da Palhoça, trabalham em São José ou trabalham em Florianópolis e à noite retornam. Então existem movimentos diários, existem movimentos que são permanentes, pessoas que mudam realmente de um lugar para o outro, que vem de São Paulo para morar em Florianópolis, que vai do Nordeste para o São Paulo. Então existem esses movimentos mais definitivos. E essa movimentação de entrada e saída de pessoas. Então, a gente entra mercadoria, entra matéria-prima, sai matéria-prima, entram pessoas, saem pessoas, mas além de coisas concretas, que a gente chama de materiais, que são coisas palpáveis, como pessoas, como produtos, nós também temos entrada e saída de coisas imateriais, que são as informações. Por exemplo, nós agora estamos fazendo uma troca de uma informação. Informação é imaterial, eu não consigo tocar na minha voz, na minha fala, no que eu estou falando, no assunto que eu estou falando para vocês. Então, a rede urbana era essa conexão também das trocas de informações, das trocas de ideias, das trocas, por exemplo, através de telefonia, através de internet, tá? Então, essa conexão é o que a gente chama de rede urbana, tá? E essa rede urbana, de acordo com a cidade, se ela é mais desenvolvida ou menos desenvolvida, essa rede urbana ela está mais estabelecida, ela é de melhor qualidade. Depende do quê? Depende se a rua é asfaltada, depende se a gente tem uma boa rede de telefonia, depende se a gente tem uma boa rede de internet. Quantos lugares que vocês já foram na vida de vocês que a internet era ruim ou não pegava? A rede urbana de coisas imateriais não funcionava bem, porque não tinha internet, porque não tinha sinal de celular. Quantos lugares que vocês já foram que as estradas não eram de boa qualidade? Ah, é estrada de chão batido, o transporte público não chega perto. Novamente, estamos falando da rede urbana. Então, é sobre esse nosso conteúdo da aula de hoje, tá? Que vai servir para nossas próximas aulas que estão diretamente ligadas ao espaço urbano. Então, a gente deixa um pouquinho de lado agora o espaço rural e se dedica mais ao espaço urbano. Só que as redes urbanas são bastante importantes quando a gente fala sobre isso. Tranquilo, pessoas? Então, vamos lá? Deixa a prof começar a projetar aqui para vocês. Eu só preciso que vocês me deem um toquezinho. Ué, cadê o PowerPoint que não entrou aqui? Peraí um pouquinho só. Deixa eu colocar ele na frente aqui que não tá... Ele não apareceu. Deixa eu voltar aqui. Acho que agora vai. Agora sim. Só dá uma confirmadinha para mim, por favor, se vocês estão visualizando o PowerPoint. Estão visualizando, Sim. pessoas? Então, eu tô vendo. Boa, então tá. Então, assim, ó, primeira coisa, essa imagem aqui já é um pouquinho do trajeto que a gente fez ao longo do surgimento da comunicação através desses equipamentos aqui. Antes, a gente usava o mensageiro. Nós tínhamos que enviar informação que ia a cavalo através de alguém, que o mensageiro que levava um recado. Depois nós tivemos o surgimento das cartas, depois nós tivemos o surgimento do telégrafo, e por último aqui, esses equipamentos que estão aqui na tela de vocês, nós temos aqui o rádio, nós temos aqui a televisão, que passou por alguns perfis, né? Televisão que a gente vê aqui na tela de tubo, preto e branco. Nós temos aqui já uma LCD colorida, tela fina, sem o tubo. Aqui nós temos um equipamento que muitos de vocês podem até ter ouvido falar, mas poucos viram, inclusive poucos viram trabalhando, que é o fax. E aqui a telefonia de celular, a parte de telefone, né? O telefone fixo com disco, o telefone já sem fio, e aí com os botões digitar, e o perfil que a gente conhece mais hoje no nosso dia a dia, que a gente está mais acostumado, o aparelho de celular. E aqui ainda uma outra tecnologia que
que é, né, o uso da internet. E aí a gente começa a investir na parte principalmente das redes sociais. Se vocês observarem aqui, nos meios de transporte, nós também passamos um transporte que era feito no mar através da força do vento. E aí vocês podem observar aqui que a evolução hoje nos facilita muito o transporte de cargas. Aqui do lado nós temos um navio cargueiro. Cada quadradinho desse aqui é um container. Cada container desse aqui, então, leva uma quantidade gigantesca de produto. Cada quadradinho desse aqui, ó, vermelhinho, esse branquinho, é do tamanho de uma Scania, né, de um caminhão. Então, a gente tem ideia assim, ó, da quantidade de produto que está sendo enviado nesse navio. Aqui ao lado, um transporte de navio para pessoas, né, um cruzeiro. Depois, na sequência aqui, os primeiros trens eram movidos a carvão. Aí aqui a gente tem uma Maria Fumaça, que é justamente essa locomotiva aqui, a parte da frente, que a energia que conduzia ela, o carvão. E hoje nós temos os sistemas bem avançados de trem-bala. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele daqui a pouquinho. Só para vocês terem ideia, trem-bala ele pode andar a 300 km por hora. Existem alguns trens-bala desse que andam a 580 km por hora. Só para vocês terem ideia, assim, ó, se a gente estivesse aqui de Santa Catarina, aqui de Florianópolis, até São Paulo, um trem-bala aqui, que fosse, por exemplo, a 300 km por hora, nós chegaríamos em São Paulo em mais ou menos 1h30. Né? Desculpa, 1h30 não, 2h30. Em 2h30, dá para ir almoçar em São Paulo e voltar, né? Aqui nós temos o avanço também, ó, a força aqui que atrai a força animal, né? O cavalo. Nós tínhamos as charretes, tínhamos as carroças, os primeiros protótipos de automóveis, né? E aí, como a gente conhece hoje, inclusive hoje em dia a gente conhece bastante trânsito também, né? E aqui o avanço do sistema aéreo, né? Imaginem vocês, assim, ó, se teriam coragem de dar uma voltinha no avião desse aqui, ó, os primeiros desenhos, né, dos aviões. Aqui eu botei já um avião para não fazer propaganda para nenhuma das nossas empresas aéreas aqui do Brasil, eu botei da Turquia Airlines, né? Então nós temos aqui uma aeronave da Turquia. Então imagine vocês, olha só o avanço que nós tivemos na parte de transporte. Lembra que a gente está falando de rede urbana, e que a rede urbana é a conexão entre as cidades, e que a conexão se dá justamente aqui, ó, através do rádio, TV, telefone, internet, através das estradas, dos portos, dos aeroportos. Isso aqui, essas duas telas, é o que tem conectado as cidades nos últimos tempos. E aí eu trouxe um exemplo para vocês aqui. Esse aqui é um histórico de um vírus que incomodou a gente há um tempo atrás, recentemente, que não estou falando do coronavírus agora nesse momento, eu estou falando aqui nesse momento aqui do Zika vírus. O Zika vírus, a gente teve assim, ó, a primeira vez que ele foi isolado num laboratório, que ele foi identificado, olha aqui o número 1, olha a sequência aqui das informações, ó, foi em Uganda, na floresta Zika, por isso que ele acabou recebendo esse nome. Tá? Então, a primeira vez que ele foi identificado, que ele foi isolado, né? Ele foi encontrado no sangue de um macaco, macaco da espécie Rhesus, né? E aí ele foi identificado, selecionado, mas a primeira vez que a gente tem sinal de doença que atingiram seres humanos através desse vírus aqui, do vírus que foi identificado na floresta Zika, foi em 1947, até 2007, foi nessa região aqui, olha o número 2 aqui, ó, na região da África e no entorno aqui da África, né? Então a gente viu aqui na África e na Ásia os primeiros casos de infecções em seres humanos provocados pela Zika. Isso aqui, ó. Em 2007, olha o número 3 aqui, a gente já está na Oceania, nessa região aqui, ó. Na região da Oceania, na ilha de Iap, nós tivemos a primeira epidemia, ou seja, aqui teve só alguns casos isolados de problemas de infecção causados pelo Zika. Em 2007, na região da ilha de Iap, lá na Micronésia, na Oceania, a gente teve uma epidemia, uma região inteira que foi atingida por infecções causadas pelo Zika, tá? Isso aqui, ó, em 2007, né? E aí, em 2013, nós tivemos uma grande epidemia de Zika, junto com a epidemia de dengue, foi acontecendo simultâneas,
Aqui também, essa parte aqui tá bem próxima a essa parte aqui, tá? No número 4 aqui, ó, que é a região da Polinésia. A Polinésia fica perto da Micronésia, né? Então, a Polinésia francesa, ela acabou tendo uma grande epidemia de infecções causadas pelo Zika vírus, tá? Nós estamos aqui ainda na Oceania, certo? Só que o que aconteceu? Isso é 2013. Em 2015, aí nós começamos a ter os primeiros casos confirmados de Zika vírus no Brasil. Olha aqui, ó, número 5, olha a sequência da história. Número 5. No Brasil, o Ministério da Saúde registrou em torno de 500 mil casos de Zika. Né? E quais são as hipóteses que eles acreditam? Como é que esse vírus chegou até o Brasil? São duas hipóteses, olha aqui no final aqui, ó. Ele pode ter chegado aqui em 2015 na Copa do Mundo, porque a gente recebeu muita gente dessa região asiática aqui, né? Ou ainda em 2014, já pode ter vindo o vírus em 2014 e os casos começaram a surgir mais em março de 2015, mas ele pode ter chegado através, a gente teve um campeonato de canoagem no Rio de Janeiro, onde vieram muitos participantes daquela região da Polinésia Francesa, que é essa região aqui que teve grande epidemia em 2013, certo? Então imagine vocês aqui, ó, que esse vírus da Zika que chegou aqui no Brasil em 2015, ele percorreu alguns trajetos e esses trajetos aqui se deram. Aí o pessoal pode ter pensado assim, professora, mas por que se acha que foi daqui da Polinésia? Por que não veio aqui da África? Por que não veio aqui direto aqui ó, da Ásia nesse caminho aqui? Na verdade, a gente não acredita que é o vírus asiático, e sim esse aqui da Polinésia, dessa região aqui, porque olha aqui, ó, o tipo de vírus identificado no Brasil é muito semelhante ao da linhagem asiática e não da africana. Então a gente sabe que ele veio realmente aqui da Ásia ou até mesmo da Oceania, tá? Então imagine o percurso longo que ele fez. Através do quê? Através das redes urbanas, através das conexões. Nossa, professora, mas eu achei que rede urbana é uma coisa boa. A rede urbana, ela é um caminho, ela é uma forma de entrada e saída, tanto de mercadorias, quanto de informações, como também de doenças, tá? Então, ela é a conexão. E hoje o mundo inteiro está muito conectado. A gente nunca viajou, quando eu falo seres humanos, né? A gente nunca viajou tanto ao longo do mundo. Todo mundo conhece alguém que viaja ou que viajava para São Paulo. Só São Paulo, o aeroporto de São Paulo, ele recebe voos do mundo inteiro. Então, quem circula dentro do aeroporto de São Paulo tem contato com pessoas que estavam na Oceania, que estavam na Ásia, que estavam na África. Essas são as facilidades da rede urbana. Mas não são só flores, né? Pode ver aqui que o Zika nos mostrou isso. Recentemente, antes da gente só seguir, só para algumas pessoas terem um pouquinho de dúvida o que é epidemia, o que é pandemia, né? Epidemia é quando a gente tem casos de uma doença que atinge uma região. Essa região pode ser alguns municípios, pode ser até um estado, pode ser até um país, tá? Mas é uma região. Agora, quando essa doença está atingindo mais de um país, aí a gente começa a chamar de... E quando ela começa a se espalhar para outros países, até mesmo para outros continentes, aí chama pandemia. Epidemia não passa de um país. Ela atinge municípios, estados, até mesmo o país inteiro. Agora, quando começa a atingir países, mais de um país, até mesmo continentes inteiros, aí quem decreta que chegou a um estado de pandemia é a Organização Mundial da Saúde. O coronavírus hoje é chamado de pandemia. Quando ele começou a surgir na Ásia, ele era epidemia. Atingiu lá a região da China e aí ele foi se espalhando até ser decretado que ele é uma pandemia, que ele é um caso de problema de diversos países e diversos continentes. E aí aqui eu trouxe para vocês como exemplo aqui, ó, os caminhos que o coronavírus percorreu. Então a gente tem aqui os primeiros casos na região da China, e aí aqui da China ele acabou se espalhando para os países vizinhos aqui da China, para a região da Europa, né? E aí depois ele se destinou da Europa para alguns outros países. No Brasil veio da Europa, né? E aqui da região da China também se espalhou, ó, para a região norte-americana aqui, ó.
Canadá, a região do México. A região aqui da América Latina, acredita-se que os primeiros casos, tanto na região da América Latina quanto na região da África, a gente acredita, os geneticistas, né? Para quem vai seguir a área de biologia aí, ó, hoje está muito forte. Os biólogos, eles têm uma especialidade que chama geneticistas. Os geneticistas são aqueles que identificam os genes, né, como é que funciona, como é que do que é feito, como é que ele é formado, as bactérias, os vírus, né? E os geneticistas mapeiam qual é a rota por onde esse vírus está seguindo, quais são os caminhos por onde ele percorreu. E aqui na região da América Latina e a região da África, eles acreditam então que o coronavírus veio através os primeiros casos, né? Hoje já vem de todo lugar do mundo, né? Mas que eles vieram principalmente da Itália. Até aqui estamos bem, pessoas? Segundo ano? Tudo bem, professora. Então tá. Olha só, quando eu falar a palavrinha modal, eu estou falando de meios de transporte. Tipos de modais. Tipos de modais, por exemplo, rodoviário, aeroviário, hidroviário, ferroviário. Eu estou falando de diversos modais de transporte, tá? São os tipos de transporte. Existem diversos modais, eu citei para vocês agora. O ferroviário, o hidroviário. Qual é o melhor modal para transportar uma carga? Existe o melhor modal do mundo? A escolha do modal vai depender das características da região. Qual é o tipo de modal que eu tenho disponível? Qual é o tipo de produto que eu vou transportar? Qual é a distância que eu vou percorrer? Porque dependendo dessas características é que eu vou escolher o melhor modal. Mas eu posso pensar assim, professora, mas um navio cabe muito mais carga. Mas, por exemplo, se o lugar aonde eu quero transportar minha carga é dentro do continente, o navio não é, o sistema hidroviário não é o meu melhor transporte. Se eu tenho uma carga que é gigantona, que é um volume enorme, que é muito pesado, não vale a pena ir de sistema aéreo. Porque o sistema aéreo ele cobra por tamanho, por peso, eu vou pagar uma fortuna. Então é melhor enviar de navio. Então, a escolha do modal vai depender das características da região, do tipo de matéria que eu estou levando, da distância que vai ser percorrido. E hoje no mundo, o que a gente tem observado mais é que, na verdade, nós estamos fazendo uma mistura de modais, que os modais não estão concorrendo muito entre eles, que, na verdade, eles estão se complementando. Que, por exemplo, aqui, olha aqui o exemplo aqui do desenho, ó. A carga de arroz que é colhida lá na Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, uma parte dela é transportada de caminhão até Porto Alegre, uma parte é comercializada em Porto Alegre, outra parte pode seguir de trem até São Francisco do Sul, na região de Santa Catarina, no porto de Santa Catarina, e ele pode ir de navio, seguir até Arraial do Cabo e depois percorrer até os caminhos mais distantes no mundo. Ou ainda, existem alguns produtores que encaminham, que enviam a sua carga de arroz de caminhão direto até o Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro embarcam de navio e seguem. Então vocês viram aqui, ó, que a gente pode usar caminhão, que a gente pode usar trem, que a gente pode usar navio. Os modais se complementaram. Quando eu tenho o uso de mais de um tipo de modal, eu falo que o sistema que eu estou usando ali é intermodal ou sistemas intermodais, tá? Quando eu tenho mais de um modal, aqui, por exemplo, o sistema intermodal. Usou caminhão, trem, navio, aqui caminhão, navio. Então, quando eu misturo mais de um modal, eles estão fazendo um trabalho chamado sistema entre, né? Inter significa entre, intermodal, entre modais, tá? O modal mais conhecido no Brasil, as rodovias, o sistema rodoviário. É uma triste realidade, porque a gente investe bastante em rodovia e acaba gastando bastante com ela, e nós investimos pouco em outros modais. Não quer dizer que a gente não devesse ter rodovias, mas nós deveríamos ter outros modais também para baratear a carga. Nós vamos ver quais são os problemas de investir só em rodovias. Alguém me informa só até que horas que a nossa aula vai? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vai até 8h35, né? Tá ok então. Então, olha só as rodovias.
No que se baseia o sistema rodoviário? Em vias de rodagem, né, nas estradas. Nós temos para curtas distâncias, para médias distâncias, para longas distâncias, por exemplo, a BR-101 cruza quantos estados, né? E as mercadorias nas rodovias, elas são transportadas principalmente de caminhões. As pessoas são transportadas principalmente de automóveis, de motocicletas ou ainda de ônibus. São as formas das pessoas circularem. Quais são as vantagens das rodovias? A flexibilidade. O que é essa flexibilidade? Por exemplo, o automóvel pode pegar você em casa e levar até o destino na porta do seu destino. Se você pega um navio ou se você pega um avião, ele não te pega na porta de casa e deixa na porta do lugar onde você está indo. A parte de rodovias, ela tem essa possibilidade de deixar próximo do teu destino, de pegar a tua carga no teu galpão e levar até o teu destino. Então, essa flexibilidade, ela é das rodovias, ela é do sistema rodoviário, tá? Quando eu vou construir ruas, quando eu vou construir estradas, avenidas, o preço de construção é mais barato do que se eu for construir uma ferrovia. A instalação de uma ferrovia é bastante cara, tá? Nós estamos falando da construção, da instalação. Se eu for fazer um sistema de terminal de cargas rodoviário ou um terminal de ônibus de pessoas, é mais barato do que a instalação de um porto. O porto precisa de guindastes, precisa de equipamentos mais fortes e tal. O porto tem todo um complicador que o navio, para entrar, tem que estar tomando cuidado com a profundidade, para o navio não ficar encalhado. Então, a construção de um porto, a construção de um aeroporto são coisas caras. Enquanto um terminal para a rodovia é barato. Olha bem, eu estou falando da construção de terminais e na construção de estradas. Quais são as desvantagens da rodovia, então? Desvantagem. Vocês viram ali na imagem que eu mostrei no comecinho, um navio transportando dezenas, centenas de container, que cada containerzinho daquele é o tamanho de um caminhão. Então, a capacidade de um caminhão, comparado com um navio, comparado com um trem, ele transporta pouca carga. A carga vai aos pouquinhos. Um outro problema também é que o consumo de combustível na rodovia é muita quantidade de combustível sendo consumido. E aí a gente já pode falar dos complicadores da questão dos poluentes, né? Que geralmente é usado o diesel e o diesel provoca poluição. Eu falei para vocês que para instalar uma rodovia, para instalar um terminal rodoviário, é barato. Mas quando eu penso na manutenção dessas estradas, ela é constante. Vai lá, reforma, tapa os buracos, arruma o asfalto, aí dá uma chuva, aí já vai e faz um buraco. Em compensação, a manutenção das ferrovias é muito mais barata. Então, para implementar, para construir, a rodovia é mais barata que a ferrovia. Só que na hora da manutenção, a manutenção da ferroviária é bem menor, é bem menos constante do que a manutenção da rodoviária, tá? Professora, se tivesse uma melhor indicação para a rodovia, para que ela é uma boa escolha? Ela é uma boa escolha principalmente para o transporte em curtas distâncias, porque nós vamos ver que para curta distância, nem o avião, nem o navio não são os melhores casos, porque o embarque e o desembarque de navio e de aviões se torna caro. Então, se a distância é curta, mesmo que seja transportado aos poucos, vale a pena ir de rodovia, tá? Olha só, aqui nós temos um sistema de metrô. Não sei se todos vocês já puderam andar de metrô, né? Em São Paulo, a gente tem disponível trem, tem disponível metrô, tá? O sistema ferroviário é tudo que anda em cima de trilhos, né? Olha aqui o trilho do metrô. Nós temos, então, trens, metrôs, bondes, comboios de vagonete. O que é comboio de vagonete? Vagonetes são vagões que não precisam ser puxados por locomotiva, eles já têm um sistema que se torna eles independente, tá? Autossuficiente, tá? Eles são tipo como se fossem carrinhos de controle remoto, não precisam de um maquinista numa locomotiva para puxar, tá?
Então, é um sistema que se baseia em linhas férreas. Qual que é uma das desvantagens? Ele não faz o porta a porta. Ele não pega você na sua porta e vai te deixar no teu destino. Ele não pega no teu galpão a tua carga e leva até o destino. Então, ele não faz o porta a porta que a rodovia faz. As desvantagens da ferrovia. Lembra que eu falei que era caro para fazer a implantação dos trilhos? A implantação dos terminais de trem também é cara. Não estou falando só dos terminais de trem de pessoas, tá? Mas de cargas. Vocês viram que os trens, eles também transportam os vagões que são que são, na verdade, os containers que são encaixados em cima para os trens puxarem, né? Então, essa embarque e desembarque necessita de um terminal com guindaste para poder encaixar esse container no trem, né? Então, o embarque e o desembarque, ele é um processo caro na questão dos trens. Essas são as desvantagens. A implantação é cara e o embarque e desembarque é caro. Quais são as grandes vantagens da ferrovia? Alta capacidade de carga. Imagine vocês que uma locomotiva pode puxar 70 vagões, equivale a 70 caminhões sendo puxados, tá? E além disso, transporta muitos passageiros de uma vez só. Imagine São Paulo, quanto de gente que anda nos metrôs, nos trens também, né? Além disso, existem também os trens de alta velocidade que eu tinha falado para vocês, né? Que podem andar em torno de 300, 400, 500 km por hora, encurtando distâncias, né? E o valor energético, o consumo energético comparado com o consumo do rodoviário é muito menor, tá? Então, o consumo do trem comparado com as rodovias, ele consome bem menos energia, bem menos combustível, seja elétrico, seja a queima do diesel, é bem menos do que o rodoviário, tá? Ele é indicado para quê? Cargas pesadas, longas distâncias, é o ideal. Tá? Então, para os trens. Seria o ideal para o transporte de cargas no Brasil, pelo tamanho que o Brasil tem. Mas, infelizmente, o Brasil não investe muito nesse sistema. Aqui nós temos, então, olha só. Lembra que eu falei para vocês, cada containerzinho desse aqui ó, é o tamanho de um navio? É, o tamanho de um caminhão? Então, aqui, olha só quantos caminhões precisariam para carregar esse tanto de container que tem aqui. Certo? Então, aqui nós temos... Por que eu botei hidrovias e cabotagem aqui? Pessoas, quando eu falo cabotagem, é quando eu estou transportando carga de um porto para outro porto, tá? De um porto para outro porto do mesmo país. Aí a gente chama de cabotagem. Dentro de um mesmo país, de um porto por outro porto, a gente fala que é cabotagem. É a hidrovia também? Mas é um tipo específico de transporte hidroviário. De um porto para outro porto dentro do país, a gente chama de cabotagem, tá? Então, vamos lá. Hidrovias e cabotagem. O caminho das hidrovias, ele já tem mais ou menos uma rota pré-estabelecida, né? O ambiente que a gente usa é o ambiente aquático, pode ser rio, pode ser lago, mares, canais artificiais, como é o canal do Panamá, né? Baseia-se na navegação e na embarcação de diferentes tipos. Nós temos desde canoas lá no Amazonas que levam as crianças para a escola, onde as crianças vão para a escola, até grandes navios de carga que transportam, como a gente viu agora há pouco ali. Quais são as vantagens da hidrovia? Vocês viram ali a grande quantidade de carga que um navio pode levar. E esse sistema de transporte, esse modal, é o modal que menos consome energia. É um modal assim, ó, que o consumo energético, o consumo de combustível é muito baixo. Ele consegue fazer grandes distâncias com baixíssimo consumo energético, tá? Uma outra vantagem, se a navegação é oceânica, você não precisa construir uma hidrovia, ela já vem pronta. Você só precisa de um mapa do fundo oceânico para saber o melhor lugar para passar com o teu navio para não ficar encalhado. Mas para isso existem os mapas, existem os equipamentos para te mostrar a profundidade, certo? E a gente sabe que o sistema hidroviário é o que alavancou a globalização, porque boa parte das mercadorias, dos produtos, das pessoas acabam sendo transportados através da hidrovia. O mundo começou a ser colonizado pelos europeus através da hidrovia. Os portugueses chegaram no Brasil através das hidrovias.
Então, essas são as grandes vantagens. As desvantagens de usar esse transporte hidroviário, quais são? Se o sistema é no oceano, você não precisa preparar o caminho, mas se o sistema é no rio, você tem que eventualmente fazer obras para aprofundar aquele leito, para o rio poder passar realmente sem ficar, para o navio poder passar sem ficar encalhado, né? Além disso, os rios às vezes têm alguns, como ele vem descendo, né? O rio ele pega uma inclinação, às vezes pode ter alguns degraus no relevo. E um navio vai passar por um degrau, vai acabar virando, vai acabar emborcando. Então a gente faz uns equipamentos chamados eclusas, que são os elevadores que mudam o navio de um patamar, de um nível para outro, com segurança. E uma outra coisa que é uma desvantagem é que o processo de embarque e desembarque, ele acaba sendo caro. Dá uma olhadinha nesse navio aqui, ó. Olha só, ele está no porto. Quando os caras foram colocar as cargas aqui, ele não pode colocar a carga tudo atrás e depois colocar na frente, senão o navio vai ficar com a frente erguida e aqui vai afundar. Ele não pode colocar tudo nas bordas, ele tem que ir aos poucos colocando de forma equilibrada os containers. Além disso, a gente sabe que container, ele tanto leva material seco, como ele leva material mais úmido, como ele leva material refrigerado. Tem container desse daqui que é conectado a baterias para poder transportar, por exemplo, carga de carne congelada. E aí a organização dos containers tem que ser de forma correta por causa dos pontos aonde acessa energia para poder ligar essa parte de refrigeração. Então todo o transporte do navio ele é planejado como ele vai ser colocado. E aí tem que ter todo um planejamento aqui atrás, ó, no porto, porque os contêineres vão chegando e não vão sendo direto colocados no navio. Tem uma ordem de chegada de navios, para onde esse navio vai? É um navio que eu quero levar meu produto? Sim, não. Ah, é o navio certo. Aonde a minha carga deve ser colocada? Pode ser na proa, pode ser na popa, depende muito se vai precisar de energia, se não vai, se chegou aqui no porto primeiro, se não chegou. Então vai depender. Então a organização aqui acaba sendo um pouquinho, encarece um pouquinho, acaba sendo uma operação bem complexa, tanto de embarque quanto de desembarque, tá? E a gente já tinha visto que a construção de um terminal e de um porto acabam sendo caros. Qual é a melhor indicação para usar hidrovias e cabotagem? Principalmente grandes distâncias. Grandes distâncias e aí não tem limite de tamanho de carga, qualquer carga. Ele leva automóvel? Leva. Ele leva helicóptero? Leva. Ele leva toneladas de milho, de trigo? Leva. Tá? Então, assim como a gente compra às vezes da China, eu vou comprar um captador de violão, que é uma pecinha que cabe na palma da mão. Vende navio também? Vende navio também, tá? Aí eu quero só... Eu acho que essa aqui não vou conseguir passar direto. Eu vou tentar passar direto, mas já vou copiar aqui o link primeiro. Deixa eu copiar esse link aqui. Vocês estão aí? Estão me ouvindo ainda? Sim, professor. Aí sim, show de bola. Eu vou tentar passar Alto aqui. e claro. Ah, que coisa linda. Ô Luiz, eu vou tentar abrir aqui, aí vocês me falem só se tá passando ok o vídeo, tá? Deixa eu só ver se vai abrir. Ai, meu querido vídeo. Tá vendo a minha tela do YouTube aqui, ô Luiz? Não, professora, só tá aparecendo o PowerPoint. Ah, tá. Então deixa eu só dar um pause aqui. Peraí. Deixa eu dar um pause aqui. Pronto. Deixa eu voltar aqui, vou mudar a forma de apresentação. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo apresentar aqui de outra forma. Guia do Chrome. Tomando um cafezinho acompanhando a professora. Aí sim, hein? Cafezinho é show. Vê se vocês conseguem ver minha tela agora do YouTube, Luiz. Sim, agora professora. Tá? Se ficar ruim o som ou a imagem, você já dá um toquezinho pra mim, que aí eu copio o link lá no chat, tá? Uhum.
das compras e encontrar milhares de produtos. Tava ok? Vocês estavam ouvindo? Sim, eu tava. Tá. Disponíveis é uma tarefa comum para a maioria das pessoas e não parece algo tão revolucionário hoje em dia. Mas menos de um século atrás isso seria praticamente impossível. Pouquíssimos produtos. Opa, deu uma travadinha, né? Segura só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui, que acho que dá um tempo dele dar aí baixando o vídeo. Peraí. Produtos eram feitos em outros países e seus preços eram bastante elevados pelo custo de transporte. Essa imensa variedade seria impraticável se não fosse por um dos mais triviais avanços tecnológicos da história, o container. Mas para entender melhor como uma caixa enorme de metal foi responsável por uma das mais importantes inovações da história do comércio, precisamos entender melhor sobre o transporte de mercadorias. Existem duas maneiras de transportar um produto em grandes quantidades. A carga granel é transportada sem ser embalada, em grandes quantidades e em formas específicas. Líquidos, grãos, partículas e pequenos sólidos fazem parte dessa categoria. Esse é um tipo de mercadoria armazenada em grandes tanques compartimentados, diretamente presentes nos navios e outros meios de transporte. Petróleo, soja, carvão ou minério de ferro são alguns dos exemplos de mercadorias do tipo. Mas produtos a granel ainda podem ser transportados em quantidades menores e colocados em sacos, barris, caixas e outros tipos de embalagem. Isso os coloca em uma categoria chamada de carga geral, junto com eletrônicos, produtos alimentícios industrializados, equipamentos mecânicos, matéria-prima fina e etc. Até a primeira metade do século XX, todos os produtos que não eram a granel eram embarcados em navios aos poucos, com a ajuda de centenas de trabalhadores. Esse processo era extremamente lento, podendo levar semanas, o que encarecia absurdamente o custo de transporte. Tudo mudou em 1956, quando um projeto idealizado por Malcolm McLean se iniciou. O SS Ideal-X, o navio-tanque da Segunda Guerra, foi adaptado para carregar containers e iniciou sua primeira viagem, carregando 58 deles de New Jersey para Houston. Ele foi abaixando. O som tá baixo, pessoas? Sim. Tentem subir aí no computador de vocês, que a prof aqui já tá no limite máximo aqui. Vou voltar. Subiram aí bastante? Subiram o fone de vocês bastante? Eu vou voltar só um pouquinho a parte da história do cara que começou aqui, ó. Esse aqui, ó. Então, só pra gente chegar até aqui. Até aqui, então, as cargas eram transportadas através... quando você tem aqui, ó. Deixa eu só explicar pra vocês aqui, ó. Quando você tem esse processo aqui, que a carga é colocada solta dentro de tanques, né? Então, isso vale para combustível como petróleo, ou como minério de ferro, ou grãos de milho, ou de trigo. Ele é colocado direto em tanques de navio, ou ele pode ser transportado, quando em menor quantidade, em sacos, sacolas, e aí dava muito trabalho para colocar isso no navio. Tá? Eu vou seguir daqui, então, para vocês ver se vocês conseguem ouvir melhor. Então, tá? Ó... Era assim, ó, em barris, em caixas, tá? Primeira metade do século XX, todos os produtos que não eram a granel eram embarcados em navios aos poucos, com a ajuda de centenas de trabalhadores. Esse processo era extremamente lento, podendo levar semanas, o que encarecia absurdamente o custo de transporte. Tudo mudou em 1956, quando um projeto idealizado por Malcolm McLean se iniciou. O SS Ideal-X, o navio-tanque da Segunda Guerra, foi adaptado para carregar containers e iniciou sua primeira viagem, carregando 58 deles de New Jersey para Houston. A grande inovação estava no modo de armazenamento de produtos. Ao invés de serem carregados peça por peça, grandes somas de diferentes mercadorias eram colocadas em grandes caixas de metal que poderiam ser carregadas rapidamente em navios, trens, caminhões e aviões, sendo abertas somente quando chegassem ao destinatário final. A padronização de containers do tipo permitiu a adoção mundial da tecnologia, o que reduziu imensamente os custos logísticos de envio de produtos para outros países, criando uma economia muito mais globalizada, o que por sua vez permitiu que o aparelho com o qual você está assistindo exatamente agora esse vídeo tenha a tela originária do Japão, componentes da placa-mãe coletados na Califórnia, processador feito na Coreia e bateria produzida na China. E à medida que os navios ficam maiores, mais containers podem ser carregados e, portanto, mais baratos ficam os custos de transporte. E hoje o maior navio que carrega containers em circulação é capaz de carregar 21 mil deles com 20 pés de comprimento cada, contendo uma variedade de cargas inimaginável apenas algumas décadas atrás. Assim como o computador revolucionou o fluxo de informações, o container revolucionou o fluxo de produtos. E como o código binário, com seus zeros e uns,
container também é capaz de se adaptar a praticamente qualquer coisa, desde grãos de café até componentes eletrônicos. Através da redução aguda de custos e aumento da confiabilidade, o transporte através de containers aumentou absurdamente o volume do comércio internacional, criando cadeias de suprimento cada vez mais complexas, melhorando a vida de bilhões de pessoas. Deixa eu só voltar aqui com vocês. Opa, voltei aqui com vocês, estão me vendo? Estão me vendo, meus queridos? Sim, professor. Então assim, ó, o que aquele cara ali, o McLean, o que ele fez, né? Ele começou comprando um caminhãozinho. Ele tinha um caminhãozinho de carga, de transporte. E aos poucos ele foi evoluindo, comprando mais um caminhão, mais um. E aí ele chegou a ter uma frota de caminhões. Ele tinha 40 caminhões, 38 caminhões trabalhando para ele. E ele sempre trabalhou muito de perto na empresa dele, né? Mesmo quando foi aumentando as quantidades de caminhões. E ele via que perdia-se muito tempo tirando as coisas do caminhão e colocando as coisas no caminhão. E chegava no porto, ele tinha que ficar esperando os funcionários pegar caixa por caixa, saco por saco de dentro do caminhão para levar até o navio. Era uma perda de tempo gigantesca, ele podia estar transportando muitas coisas, né? E os navios ficavam atracados no porto durante uma semana inteira para poder ser carregado, porque peça por peça tinha que ser... E vocês imaginem assim, ó, como é que vai acomodar a carga sem que uma carga quebre a outra, sem que uma amasse a outra, sem que uma estrague a outra. Então é tudo uma coisa muito complexa poder fazer o carregamento de um navio. E aí, aí o que o McLean teve ideia? Se nós pegarmos uma caixa e colocarmos a remessa, por exemplo, o Luiz comprou esses produtos aqui. Se eu pegar uma caixa e colocar todos os produtos do Luiz, eu chego lá no porto, tiro a caixa de cima do meu caminhão, ponho dentro do navio. Quando chega lá no porto pro Luiz, tira só a caixa do navio lá e entrega certinho para ele. Então, ele imaginou que seria uma coisa assim, ó, eu vou, em vez de ficar tirando pecinha por pecinha, caixinha por caixinha, eu entrego uma caixa metálica com tudo e viro as costas e vou embora. E o navio pega aquela caixa e coloca lá dentro e deu. Né? Então, isso facilitou muito o transporte de carga. Então, foi esse cara. Só que ninguém fazia esse tipo de processo. O que ele fez? Ele vendeu uma parte da frota de caminhões dele, fez um investimento, arrumou mais empréstimo, arrumou mais dinheiro e ele comprou um navio que era usado na Segunda Guerra. Que a Segunda Guerra tinha acabado, ele pegou um navio que era, né, sucata, né, um navio que estava lá em desuso, comprou ele e adaptou ele para essa ideia dele do container. Aí ele fez as primeiras caixas metálicas para se encaixarem nesse navio. Para levar 58 caixas, para vocês terem ideia, né? Começou ali, né? E aí, aos poucos, ele foi... A ideia foi muito rapidamente aceita. Né? Então, foi muito rápido a aceitação e aí a indústria de navios rapidamente começou a construir as embarcações apropriadas para o transporte de container, apropriadas para facilitar essa entrada. Ainda hoje, nós temos os dois tipos de carga, que é o a granel e o de container, porque tem produto que não vale a pena você encher um container para colocar. Como você vai fazer assim, um navio para levar só combustível, só petróleo. Então, conecta lá os tubos e vai enchendo ele, a hora que estiver cheio, vai-se embora. É um navio que vai levar só minério de ferro. Conecta lá e é como se fosse um farelo, um pó, né? O minério de ferro, um granulado. Então, você vai colar e conecta, encheu de minério de ferro, vai-se embora. Aí não se usa container. Mas quando você tem diversidade de peças, tamanhos, formatos, quantidades, aí você vai colocando em caixas, que são esses containers, e ele também encaixa certinho em cima da plataforma do caminhão. Os caminhões são adaptados com os pinos, aonde um guindaste tira de cima do navio e encaixa certinho no vagão do trem, encaixa certinho em cima da plataforma do caminhão, e aí vai seguir o transporte, certo? Deixa eu só ver onde a gente tinha parado a parte do PowerPoint, para ver se a gente vê se a gente segue daqui. Aqui.
Também quando a conta nem cai, é muito gasto, né, professora? É aquela coisa assim, ó. Lembra que eu falei que a hidroviária, o embarque e desembarque, essa operação de embarque e desembarque é uma coisa que é cara, porque tem que ser feita por pessoas especializadas. Então, isso aí é uma coisa que, das coisas caras que tem, o embarque e desembarque é a parte cara, tá? A gente segue aqui na próxima. Deixa eu só voltar aqui. A gente tem mais só alguns minutinhos, então a parte aeroviária e de dutos a gente segue na próxima aula, que aí eu acho que fica mais tranquilo, pra gente não fazer atropelado. Até aqui a parte de... Vocês entenderam o que são as redes urbanas? Que é a conexão, que ela funciona... Essa conexão, ela acontece tanto da parte dos transportes, quanto na parte da comunicação? Deu para entender? Assim, ó, quanto mais conectada a cidade está, tanto com redes de transporte quanto com redes de comunicação, melhor o funcionamento e mais ela atrai as pessoas. As grandes cidades, elas têm bastante vias de entrada e saída, tanto de informações, quanto de cargas, quanto de pessoas, certo? Então, essas são as redes urbanas. Falando em rede urbana, nós temos rede de transporte e rede de comunicação. Falando em rede de transporte, a gente falou que tem diversos modais. Nós já falamos sobre 2 modais hoje, que é o modal, aliás, 2 não, 3, né? Falamos do modal rodoviário, falamos do modal hidroviário, que foi esse último que a gente viu agora, e falamos do ferroviário. Nós vimos que os 3 têm vantagens e desvantagens, tá? Na próxima aula, a gente termina a parte dos modais, que é a parte dos dutos e a parte do sistema aéreo. Certo, meus queridos? Até aqui a gente tem dúvida ou tá tranquilo? Sem dúvidas. Tô sem dúvida. Tranquilo? Foi boa a aula hoje? Claro. E também tudo bem com vocês sobre os negócios da semana passada dos ventos e tudo? Tá tudo certinho com a casa de vocês agora? A minha casa ficou super bem, mas só que o rancho onde eu tava na hora do vento não ficou nada bem. Saiu várias telhas. Tu tomou um susto, Lani? Sim. Foi feio. Eu e meu cavalo, né? Na hora do vento, voou uma tampa de caixa d'água na nossa direção, bateu em mim e nele. Meu Deus. Mas tá todo mundo bem. Você sabe que a prof estava dando aula. A minha aula tinha começado às 3h30 da tarde e o vento aqui na minha casa aconteceu às 4 da tarde, né? E Sim. eu tava passando um vídeo pros alunos. E aí eu comecei a passar um vídeo para eles, e aí de repente eu olhei assim pro número de participantes e foi tum caindo assim, ó. E foi 20, 18, daqui a pouco dá com 9. Aí eu assim, meu Deus, o pessoal tá indo tudo embora, que caras de pau, tá me abandonando. Não pode isso. Aí eu já tava fechando já aqui pra dar bronca neles assim, né? Assim, que isso? Onde é que vocês estão indo? Por que vocês estão indo embora, né? Pô, um vídeo tão legal que eu escolhi pra vocês. Já tava pronta pra dar bronca. Mas é que aí, nesse momento que tava caindo as pessoas aqui, eram pessoas que estavam no caminho da tempestade antes da minha casa, entendeu? Então esse pessoal tava ficando sem energia elétrica. Por isso que eles estavam... Não é que eles estavam saindo. A internet deles estava caindo, né? Eles foram aos pouquinhos sumindo. Aí, quando eu pensei em reclamar, nossa, minha janela aqui em casa, assim, ó, parecia que ia demolir tudo. Não deu tempo nem de me despedir deles. Caiu a internet aqui, assim, agora eu entendi que eles não estavam saindo, eles não estavam fugindo. Na verdade, o que aconteceu é que estava todo mundo no meio da tempestade, né? Foi um susto para todo mundo, a gente fica assim esperando que tudo se restabeleça para saber se tá todo mundo bem. Graças a Deus, assim, tá todo mundo bem. E antes de encerrar a aula, a prof só queria pedir... A prof pede isso toda a aula. Mas a prof agora tá assim, ó, tá bem preocupada, tá? A prof tá com um casal de primos que tá internado por causa do Covid. A prof tá com um vizinho da prof com 42 anos internado por causa do Covid, tá? A gente tá se aproximando cada vez mais, a gente cada vez mais conhece pessoas ou que são parentes de alguém que estão. Então, os hospitais, gente, estão enchendo, de verdade, tá? Então, é uma hora bem ruim para ficar doente agora. E aí a prof pede assim, ó, mais do que nunca, a máscara, mais do que nunca o uso do álcool em gel e pega no pé mesmo de mãe, pai, dos irmãos de vocês, né, sobre isso, porque nesse momento, se já era ruim pegar coronavírus antes, agora que os hospitais estão com muita gente,
que tem menos gente para dar atenção, que tem menos equipamento disponível, é muito perigoso. E é muito perigoso precisar de hospital agora. Então, assim, às vezes você pensa em fazer uma estripulia, tal, não sei o quê, cuidado para não se machucar, cuidado para não precisar de hospital agora, para não precisar se aproximar dessas áreas, tá? Então, a professinha, ó, cada vez que eu abro uma sala de aula, que eu abro um WhatsApp, eu fico com o coração pequenininho assim, ó, pros meus filhotes, tá todo mundo bem, tá? Não tem ninguém sofrendo, não, porque a gente fica com medo, assim, ó, de vocês e dos parentes de vocês, porque eu sei que a gente quer bem para quem a gente ama, tá? Então, a prof pede assim, ó, cuidem-se e cuidem dos seus. Combinado? Beijo gigante. Beijo! Beijo, professora. Tchau, professora. Fica com Deus. Se cuidem, tá? A professora também. Tchau. Tchau. Sem nenhuma folhinha, hein, professora? Tchau pra você. Sem dar Comportadinha de estrelinha. máscara. Ó, já falei pra vocês, eu tenho até meu médico, ó, eu não preciso ir no hospital. Sem dar estrelinha, professora. Não, pode deixar. E eu tenho meu médico aqui, ó. Se alguém precisar de médico, eu posso.